Não, não deste último carnaval. Mas não sei por que este me transportou para a minha infância e para as quartas-feiras de cinza, nas ruas mortas, onde esvoaçavam despojos de serpentina e confete. Uma ou outra beata com um véu cobrindo a cabeça e a igreja atravessando a rua tão extremamente vazia que se segue ao carnaval. Até que viesse o outro ano. E quando a festa ia se aproximando, como explicar a agitação íntima que me tomava? Como se, enfim, o mundo se abrisse em um botão que era uma grande rosa escarlate. Como se as ruas e praças do Recife, enfim, explicassem para que haviam sido feitas. Como se vozes humanas, enfim, cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu. Meu. No entanto, na realidade, eu pouco dele participava. Nunca tinha ido a um baile infantil, nunca me haviam fantasiado. Em compensação, deixavam-me ficar até umas 11 horas da noite à porta do pé de escada de sobrado onde morávamos, olhando ávida aos outros se divertirem. Duas coisas preciosas eu ganhava então e economizava-as com a avareza para durarem 3 dias. Um lança-perfumes e um saco de confete. Ah, mas está se tornando difícil escrever, porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando tão pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz. E as máscaras? Eu tinha medo, mas era um medo vital, necessário, porque vinha ao encontro da minha mais profunda suspeita que o ser humano também fosse uma espécie de máscara. À porta do meu pé de escada, se algum mascarado falasse comigo, eu de súbito entrava no contato indispensável com o meu mundo interior, que não era feito só de duendes e príncipes encantados, mas de pessoas com o seu mistério. Até meu susto com os mascarados, pois, era essencial para mim. Não me fantasiavam. No meio das preocupações com minha mãe doente, ninguém em casa tinha cabeça para carnaval de criança. Mas eu pedia a uma das minhas irmãs para enrolar aqueles meus cabelos lisos que me causavam tanto desgosto. E tinha então a vaidade de possuir cabelos frisados, pelo menos durante 3 dias no ano. Nesses 3 dias ainda, minha irmã acedia ao meu sonho imenso de ser uma moça. Eu mal podia esperar pela saída de uma infância vulnerável. E pintava minha boca de batom bem forte, passando também rouge nas minhas faces. Então, eu me sentia bonita e feminina. Eu escapava da meninice. Mas houve um carnaval diferente dos outros. Tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto me fosse dado, eu, que já aprendera a pedir pouco. É que a mãe de uma amiga minha resolvera fantasiar a filha e o nome da fantasia era no figurino rosa. Para isso, comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa, com as quais, suponho, pretendia imitar as pétalas de uma flor. Boquiaberta, eu assistia pouco a pouco a fantasia tomando forma e se criando. Embora, de pétalas, o papel crepom nem de longe lembrasse. Eu pensava seriamente que era uma das fantasias mais belas que jamais vira. Foi quando aconteceu. Por simples acaso, o inesperado. Sobrou o papel crepom, e muito. E a mãe de minha amiga, talvez atendendo ao meu apelo mudo, ao meu mudo desespero de inveja, ou talvez por pura bondade, já que sobrara papel, resolveu fazer para mim também uma fantasia de rosa com o que restara de material. Naquele carnaval, pois, pela primeira vez na vida, eu teria o que sempre quisera. E ia ser outra, que não eu mesma.
Até os preparativos já me deixavam tonta de felicidade. Nunca me sentira tão ocupada, minuciosamente. Minha amiga e eu calculávamos tudo. Embaixo da fantasia usaríamos combinação, pois se chovesse e a fantasia se derretesse, pelo menos estaríamos de algum modo vestidas. A ideia de uma chuva que de repente nos deixasse, nos nossos pudores femininos de 8 anos, de combinação, na rua, morríamos previamente de vergonha. Mas Deus ajudaria, não choveria. Quanto ao fato de minha fantasia só existir por causa das sobras de outra, engoli, com alguma dor, meu orgulho que sempre fora feroz, e aceitei humilde o que o destino me dava de esmola. Mas, por que exatamente aquele carnaval, o único de fantasia, teve de ser tão melancólico? De manhã cedo, no domingo, eu já estava de cabelos enrolados para que até de tarde o frisado pegasse bem. Mas os minutos não passavam de tanta ansiedade. Enfim, chegaram 3 horas da tarde. Com cuidado para não rasgar o papel, eu me vesti de rosa. Muitas coisas que me aconteceram tão piores que estas, eu já perdoei. No entanto, essa não posso sequer entender agora. O jogo de dados de um destino é irracional? É impiedoso. Quando eu estava vestida de papel crepom, todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom e ruge, minha mãe de súbito piorou muito. Muito de saúde. Um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram-me comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo, vestida de rosa, mas o rosto ainda nu não tinha a máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil. Fui correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas, confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava. Quando horas depois a atmosfera em casa acalmou-se, minha irmã me penteou e pintou-me. Mas alguma coisa tinha morrido em mim. E como nas histórias que eu havia lido sobre fadas que encantavam e desencantavam pessoas, eu fora desencantada. Não era mais uma rosa, era de novo uma simples menina. Desci até a rua e ali de pé eu não era uma flor. Era um palhaço pensativo de lábios encarnados. Na minha fome de sentir êxtase, às vezes começava a ficar alegre, mas com remorso, lembrava-me do estado grave de minha mãe e, de novo, eu morria. Só horas depois é que veio a salvação. E se depressa me agarrei a ela é porque tanto precisava me salvar. Um menino de 12 anos, o que para mim significava um rapaz, esse menino muito bonito parou diante de mim. E numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu meus cabelos já lisos de confete. Por um instante, ficamos nos defrontando, sorrindo, sem falar. E eu, então, mulherzinha de 8 anos, considerei pelo resto da noite que, enfim, alguém havia me reconhecido. Eu era, sim, uma rosa. Clarice Lispector, Restos de Carnaval. Restos de Carnaval mostra até que ponto o Recife estava vinculado com a mãe de Clarice, que ficou naquele sobrado olhando pela Praça Maciel Pinheiro, num país totalmente estrangeiro, sem poder andar, sem poder falar o idioma, morrendo uma morte cruel. Ao lado daquela imagem da mãe doente, tinha também a lembrança da alegria da criança que queria ser feliz, que queria se fantasiar e ir ao carnaval como as crianças normais, as que não tinham aquela situação em casa. No conto, que é um dos muito raros, explicitamente autobiográficos que ela contou, ela lembra este momento de dor e de alegria, que perpassa todas as suas lembranças da cidade onde se criou e onde a sua mãe morreu, quando tinha 9 anos. O projeto Tenda da Leitura faz uma homenagem ao centenário de nascimento de Clarice Lispector.
uma das maiores escritoras brasileiras.